Olá, seres, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre impor limites. E eu já peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, ative o sininho das notificações e vamos lá para mais um vídeo. Por que impor limites é tão necessário? Para que você seja respeitado, respeitada, para que você não ultrapasse as próprias barreiras. Tem muitas pessoas, por não conseguirem impor os seus limites, passam por momentos de dores, de dificuldades, por não saberem dizer não, por não saberem sair daquela situação, por se sentirem rejeitadas, por pensarem que vão ser abandonadas. Então, saiba que as pessoas que ficarem ao seu lado, quando você impor os seus limites, quando você começar a dizer não, são realmente as pessoas que se importam com você, as pessoas que amam você do jeito que você é. A importância de impor esses limites é também para que você volte toda essa energia também para as suas modificações. Pois quando você deixa com que as pessoas ultrapassem as barreiras dos seus limites, faz com que você saia do seu eixo, faz com que você seja manipulado por algumas pessoas, né? Então, quando você impõe isso, você começa já a mostrar quem é você e até que ponto as pessoas podem falar com você, ou até que ponto elas podem chegar em uma conversação, a um debate, né? Pois quando você diz quem você ali já mostra que não é qualquer um ou qualquer coisa que tem o poder de te abalar, que tem o poder de te desequilibrar. Isso se chama poder pessoal. E é muito importante que você tenha esse poder pessoal, impondo os limites, para que ninguém tenha poder sobre você. E também para que você não seja invadido, para que as pessoas não achem que têm o direito de ditar a sua vida, de dizer quem você é. Tem muitas pessoas, por não conseguir impor limites, muitas das vezes são sugadas por pessoas que ultrapassam qualquer limite que é dado. E essas pessoas, elas só querem receber, elas não querem doar. E aqui não é para uma pessoa virar contra outra ou não ajudar uma a outra. Tem que ser uma ajuda mútua, tem que ser recíproca. Aquilo que você está entregando, você vai receber. Então a importância de impor limites é saber que aqueles que vêm buscar comigo, eu também quero receber algo em troca. Se você quer desabafar com uma pessoa, saiba que ela também tem alguma coisa a dizer. Pode ser também um desabafo, pode ser também um conselho, mas ela também tem algo a falar. Porque se a sua necessidade é só falar sem querer que alguém opine, você pode falar isso só para Deus. Porque muitas das vezes a resposta de Deus é o silêncio. Por quê? As pessoas acham que Deus também não faz com que a gente imponha os limites, porque em primeiro lugar Ele ensinou que tudo tem limite. Mas Deus é Deus do impossível. Ele é onisciente, Ele é onipresente, é o Todo-Poderoso. Mas é necessário que tenha limites, porque senão as coisas seriam desenfreadas. As pessoas pediriam e obteriam. Mas será que essa pessoa tem merecimento para obter? Tem consciência para obter? Tem responsabilidade para obter? Então, o que Deus faz? Impõe limites ao seu pedido e assim vai nos ajudando. E assim a gente com a vida
E com as coisas que a gente vai experienciando, a gente vai aprendendo a lidar com algumas situações, a crescer mentalmente, a evoluir a consciência, e aí sim a gente conquiste aquilo que a gente queria. Então, ter limites é tão necessário para o aprendizado quanto para ser respeitado, quanto para saber que o outro só pode chegar até ali e não te desestruturar. Como saber que você chegou no seu limite? Bom, eu acredito que vocês já tenham um pouco de ideia, mas tudo aquilo que faz com que te incomode de alguma maneira, ou que você tá batendo a cabeça demais, é porque chegou no seu limite. Quando você não aguenta mais a pessoa repetindo a mesma história, quando você já não sabe mais o que falar para uma pessoa, quando você não sabe mais como reagir em uma certa situação, é porque chegou o seu limite. E quando chega o limite, o que a gente tem que fazer, Josi? Bom, cada um é cada um. Cada um vai ter uma maneira de reagir, certo? Se você é uma pessoa que reage com as coisas brigando, na raiva, então sua atitude será essa. Você quer melhorar isso? Beleza. Então tenta se equilibrar. Tenta olhar a situação e saber que tem coisas que você não pode mudar, que não está no seu controle, certo? Sabendo disso, volte para dentro de si. Não posso mudar nada, não posso fazer nada, então ficarei aqui onde estou. Bom, se você é uma pessoa que reage com choro, com tristeza, quando ultrapassam os seus limites, saiba que você não precisa ficar se culpando, se maldizendo por ter acreditado nas pessoas. Independente do que levou a ultrapassarem esse limite, não se culpe. O que você fez foi o que estava nas suas condições de fazer. E se as pessoas não tiverem gratidão pelas pessoas que ajudam elas, a culpa não é das pessoas que estão ajudando, e sim das pessoas que receberam ajuda e foram ingratos. E as pessoas, às vezes, que mais se culpam foi a que ajudou. Então, você, pessoa, que os seus limites, às vezes, são ultrapassados e você fica a se maldizer por não ter recebido o reconhecimento, você tem que entender que você fez porque você quis, em primeiro lugar, e para que você não repita essa história, impõe os seus limites agora. A dependência emocional, tanto familiar quanto amorosa, faz com que as pessoas ultrapassem todos os seus limites. Porque eu entendo muito bem quando você insiste muito em uma situação, em uma história, e ela não vai para frente, ela não desenvolve. E você fica ali, querendo viver aquilo, e mesmo assim as coisas não mudam. É necessário que você imponha um limite nessa história, nessa situação, e encerrá-la. Impor limite também é encerrar. E também, quando você encerra algo, você para de repetir um ciclo. Muitas pessoas aqui, neste mundo, gostam de ultrapassar os limites das outras pessoas. Vamos falar um pouco sobre os abusos que muitas pessoas sofreram porque uma pessoa não conseguiu sustentar o próprio limite. Não conseguiu ver todas as sinalizações de pare. As pessoas que abusam das outras, elas quebraram todos os limites de espaço, do corpo da outra pessoa, do querer da outra pessoa. Desrespeitou os nãos que foram ditos.
e aqueles que nem foram ditos. As pessoas têm que ter discernimento de entender quando a outra pessoa quer ou não ser tocada, ser cobiçada. Muitos homens, e eu não estou generalizando, ok? Mas a maioria dos abusos que acontecem são de homem contra mulheres, crianças e também de outros homens. Bom, essas pessoas ultrapassam o limite, muitas das vezes se sentindo superiores às outras. Por isso se sentem no poder de ultrapassar, se sentem no poder de invadir o espaço da outra pessoa, o corpo da outra pessoa, a mente. Então, se desde o princípio tivessem sido impostos limites a essas pessoas, muitas histórias de abuso teriam sido diferentes. Como impor limite a essas pessoas, Josi? Não sabemos a história, não sabemos como foi a criação. Por isso mesmo. A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode criar um presente diferente. A gente pode criar o agora diferente. Muitos homens, eu vejo que assistem os meus vídeos. Você pode ser um cara que passa uma outra visão para os homens, para o seu filho, né, para a sua família, mostrar que isso não é certo. Mesmo que a pessoa não esteja te dizendo um não, mas você está vendo que ela está ficando constrangida, então saiba se sair, né? Saiba respeitar o espaço alheio, né? Você que gosta de invadir o espaço dos outros com conversas, com toques desrespeitosos, saiba agora impor o seu próprio limite. A gente não impõe limite só para as outras pessoas, a gente também se impõe os próprios limites. Você tem que se conhecer. É por isso que é importante o autoconhecimento, também para impor limite e para ter limites, ok? Né? Para que esses abusos parem, para que o futuro seja diferente do que foi no passado. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, muitas mulheres e muitos homens, foram abusados ou conhece história de pessoas que foram abusadas. Por quê? Porque ultrapassaram os limites. Então, desde já, tenha limites. Porque saiba que todo mundo, independente de quem seja, merece ser respeitado. Merece se sentir bem com o seu corpo, com quem é. E se sentir bem de estar em um ambiente, em um lugar, sem pensar que vai ser abusado por estar ali, ou por ser uma mulher, ou por ser um homossexual. Todas as pessoas precisam de limites. Por isso que existem leis a serem seguidas. As leis estão aí para que as pessoas saibam respeitar o limite das outras. Porque senão terão as consequências. Não se submeta a situações difíceis por medo de ser abandonada. Antes de você ter medo de ser abandonada, tenha medo de se abandonar. E mesmo assim, se ainda você continuar com esse medo de ser abandonada, porque você já se abandonou. Bom, estamos aqui, como eu venho falando em todos os vídeos, é para se melhorar, é para se modificar, é para ser diferente. Não só diferente do eu de ontem. Não é só modificar você, é modificar todo um passado. Modificamos o passado, fazendo o presente ser diferente, fazendo as nossas atitudes ser diferente das pessoas de outrora. Mudamos o nosso passado quando fazemos o agora diferente. Então é isso. Fiquem bem. Fiquem com Deus. E é nóis.